Alô Brasil que empreende, afinando o sonho, ajustando caixa e tentando não desafinar no fim do mês. Tá no ar o Gestão Sem Gravata, o programa que fala de negócio, sem formalidade, sem filtro e sem frescura. Aqui a gente sabe que não existe empresa afinada sem muito ensaio, erro, ajuste e, claro, muito boleto para pagar. Porque empreender no Brasil é tipo tocar ao vivo sem passagem de som. Mas alguém tem que subir no palco, certo? Eu sou Marcelo Mello, contador raiz, fundador da Spaces, e aqui a gente fala de gestão como ela é. Com improviso, com estratégia, com planilha aberta e empresário tentando manter o ritmo. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem episódio novo no YouTube, no Spotify. Se inscreve, ativa o sininho e manda esse conteúdo para quem vive no corre, mas ainda acredita que dá para crescer com propósito. Roda a vinheta. Direto do universo onde o talento encontra disciplina, onde o som vira negócio e a paixão vira empresa. Músico, empresário, fundador da Musicom, uma das maiores e mais estruturadas escolas de música da nossa região. Ramon tem 38 anos, formação técnica em música e formação acadêmica em propaganda e marketing. E uma visão muito clara. Talento é importante, mas sem gestão não vira empresa. Hoje ele lidera uma equipe com mais de 20 professores, estrutura diferenciada e um modelo de negócio que virou referência. Recebam com aquele aplauso de show lotado, sem playback e com muito ensaio, Ramon Domingos. Seja muito bem-vindo, Ramon. Obrigado pelo convite. Legal. Gente, o Ramon, ele é nosso vizinho aqui de muro, tá? De vez em quando a gente escuta umas guitarras ali, umas baterias. Fiz muito barulho, eu atrapalhei? Não, só de vez em quando, mas faz parte. Ramon, começa falando pra gente o seguinte, músico é muito bagunceiro? Isso é verdade? As pessoas falam que músico é desorganizado, é bagunceiro. Sim. Já começa falando isso. Mas sim, a gente é um pouco... Precisa dessa desordem, precisa desse caos, no bom sentido da palavra, para que a gente possa encontrar produtividade, encontrar criatividade. Então, hoje eu atuo como empresário. Foi um desafio enorme eu virar essa chave de deixar de ser bagunceiro, né, para ser um empresário sério, organizado, metódico e com metas. Mas eu já atuei muito como compositor, né? E a composição, né? Você senta ali na frente do seu computador com o seu instrumento na mão e você pode fazer tudo o que você quiser, toda e qualquer combinação. Você pode misturar dó com ré, com mi bemol. Na vida do empresário já não é bem assim, né? Então esse foi o grande desafio. Mas o músico sim, ele precisa um pouco dessa desordem. Ser um pouco bagunceiro. Precisa, no bom sentido do bagunceiro. E quem vê escola de música funcionando acha que é só paixão. Mas assim, fala a verdade. Hoje quem manda mais? Lá, o seu talento, essa parte mais assim da música, ou o Excel, a administração? O Excel. Eu tenho mais planilhas do que notas musicais hoje em dia, né? Então assim, hoje em dia a razão do negócio, do empreendimento precisa vir na frente. Né? E na verdade, sim, como eu lido com uma das grandes paixões da minha vida, que é a música, que é a escola, que é empreender, eu sempre tenho que lidar com dois grandes leões, assim, né? Que é o leão racional e o leão emocional. Para que a gente não deixe uma coisa sobrepor a outra e possa tomar as decisões da maneira mais inteligente possível, né? Certo. Então, vamos começar agora lá do começo, então. Ramon mandou aqui pra gente uma foto, Ramon, essa foto aqui. Ó, o cara é palmeirense. É palmeirense ainda? Pô, sempre. Sempre. Legal. Essas coisas não mudam, né? Então, nessa época aqui, dessa foto aqui, você já tocava algum instrumento ou batucava em lata, fazia barulho, já gostava de alguma coisa de música ou ainda não? Só bola. Só futebol. Só futebol.
softball. E você era uma criança mais quietinha, bagunceira? Como que era o seu comportamento? Eu era aquele carinha que fazia bagunça quieto. Bagunça quieta. Exatamente. Na escola, é até engraçado, né? Às vezes eu comento com a minha noiva, Paula, né, que hoje, na fase adulta, eu sou totalmente o contrário do que eu era na infância, porque eu era aquele cara que não gostava de estudar, né? Que eu tinha na cabeça, né, quando eu tinha 6, 7 anos? Eu vou ser jogador, não preciso estudar, né? Era essa referência que a gente tinha, né? E aí, assim, as coisas foram mudando, eu descobri que eu não era bom no futebol, né? E que bom a gente aceitar que a gente não é bom em alguma coisa e mudei a rota, né? E aí a música entrou na minha vida, eu tinha 15 para 16 anos, né? Eu jogava no Rio Branco e eu gostava disso, só que eu comecei a sentir que não ia ser aquilo, né? E na vida eu sempre acreditei que a gente precisa ter um propósito, né? E quando eu senti que o futebol não ia ser para mim, eu fiquei meio perdido, né? Os meus amigos tocavam, né? E sabe quando você fica meio sem rumo, assim? Eu falei, cara, né? Sem identidade, né? Aí, assim, o que me chamou a atenção na guitarra é que eu tocava aqui, ela respondia no amplificador, ali do outro lado, né? E eu podia comandar o volume. Eu achei isso meio mágico, né? Falei assim, cara, eu vou começar a mexer com esse negócio aí. Aí sim eu comecei a lidar com a música, com a guitarra, aí minha vida, ela fez um 360 geral mesmo. E nessa época sua de infância, alguém da sua família já empreendia? Você tinha algum parente que era dono de algum negócio? Eu tenho algumas referências, sim. O meu avô, ele tinha uma ótica, né? O meu avô era de São Paulo e às vezes eu ia passar férias na casa dele, ele me levava para trabalhar, né? Mas pagava um trocadinho também. Só que ele me ensinou a atender, ele me ensinava a manter a loja limpa, ele limpava todos os óculos da vitrine dele, ele chegava mais cedo para poder organizar as coisas. Então, com ele eu fui vendo esses detalhes, né? Uma outra referência que eu tenho é meu pai. Meu pai não é um empreendedor, mas ele tem essa visão, né? Meu pai trabalha com uma empresa, mas ele é um profissional super bem sucedido, né? E a organização dele, o comprometimento, a seriedade me espelhou muito também, né? Eu lembro de uma época, assim, quando eu era adolescente, isso me motivou muito, onde meu pai foi fazer uma pós-graduação. Ele trabalhava em São Paulo e a pós-graduação era em Campinas. Olha a loucura que esse cara fazia. Ele saía às 5 horas de Americana, ele ia para São Paulo, ele saía às 6, ele ia para Campinas para chegar às 1 hora da manhã em casa. E nessa época eu tava começando a adolescência ali. Sabe quando você começa a pensar, fala assim, cara, eu preciso levar as coisas mais sérias, né? Porque eu tenho um cara trabalhando aqui quase 24 horas pagando minha escola e eu tô achando que a vida é um bambolê, né? E aí eu comecei a ter ele como exemplo também, né? Então hoje toda a minha inspiração, a minha força de vontade vem disso aí também. Poxa, que legal. E um pouco mais pra frente, se a gente olhar essas imagens aqui... O cabelo melhorou um pouco, né? É o cabelo dele. Essa época era moda. Aqui você já estava começando a aprender a tocar? Sim. E foi nessa época que começou a criar o sonho de ser um músico, tocar um instrumento? Sim, exatamente. E nessa primeira foto, uma coisa engraçada, que foi a minha primeira apresentação, né? Ah, foi a sua primeira apresentação? E a banda errou ali, eu fiquei muito frustrado, eu quis parar. Caramba! Então que se vai de exemplo para as pessoas, né? Nunca desistam dos seus sonhos. Quando você começou a tocar e ensinar, você via já assim que você ia construir uma carreira em cima disso? Sim. Você já enxergou isso? Sim. A música entrou na minha vida de uma forma muito forte, de uma forma muito radical, assim, né? Porque eu lembro que a minha primeira guitarra, eu troquei no skate. Eu tinha um skate e eu troquei numa guitarra super velha, assim, né? Então você imagina o estado da guitarra, né? Só que eu não sabia como aquilo funcionava, né? Então eu falei assim, cara, como é que eu ligo isso aqui? E de tanta ignorância, né? O que eu fiz? Eu peguei a minha guitarra na mão, né? Eu morava no São Vito, eu desci a pé até o centro, né? Porque eu não queria entrar com uma guitarra no ônibus, né? E eu era molecão, não tinha carro, não tinha nada. E cheguei pro funcionário da loja e falei assim, cara, tem algum cabo que sirva nessa guitarra? O cara deu risada na minha cara, porque é padrão. Você não precisa, né? Ele me vendeu um cabo, eu cheguei em casa, eu liguei no microsystem do meu pai ali, que saiu um sonzinho, né?
E eu lembro que essa é a primeira vez que eu toquei na vida, sem saber nada, eu só fiz um barulho ali, mas eu já senti que aquilo ia ser algo permanente na minha vida. Poxa, que legal. E assim, entre palco, aula, composição, projeto, em que fase você mais se encontrou? No que você mais se encontrou? Sem dúvida foram nas aulas. Nas aulas. Né, que basicamente isso estruturou o projeto de hoje, né? Eu tive algumas bandas, toquei com uma galera, mas a área didática, para mim, era mais legal. Eu sempre gostei de pesquisar, de ir a fundo, criar materiais, eu criei muito métodos e tudo mais, né? Então eu fui mais direcionado a isso. E quando você ensina, você acaba sempre aprendendo um pouquinho, né? Isso que é gostoso, né, cara? Vezes 10. Não é? Vezes 10. Quando você ensina um assunto, você está aprendendo aquilo vezes 10. Então hoje, para mim, é muito prático, é muito fácil ensinar, né? Porque também, né, quase 20 anos nessa área, a gente aprende alguma coisinha, né? Mas é tudo muito automático, né? E isso, claro, deixa as minhas aulas num nível melhor, né? E assim, uma pergunta interessante aqui, ó. O que a entrada da música te ensinou sobre disciplina, responsabilidade e mercado? Coisas que ninguém conta no começo. Aqueles perrengues que a gente passa, poxa, mas me ensinou. Tudo. Né? Tudo porque, como eu falei para você, a música, pensando até pré-musicom, a música ela fez um giro de 360 graus na minha vida. Eu não gostava de estudar, eu não tinha responsabilidade, né? Minha mãe vivia sendo chamada na escola, né? E só que quando eu peguei a guitarra na mão, eu gostei demais daquilo e eu entendi que se eu não me dedicasse com organização, com método, né? com metas mesmo, eu ia sair do zero, então eu tomei essa lição para a vida. Então, quando eu comecei a Musicom, foi a mesma coisa, né? Na verdade, a Musicom, para mim, tem uma data de inauguração diferenciada, que é 6 anos antes de 2019, quando eu comecei a planejar. Né? Então, a gestação da Musicom durou 6 anos. E essa época que era perto dessa? Sim, exatamente. Era exatamente essa época, né? Essa foto aí eu estava gravando um curso, porque eu também trabalhei durante um bom tempo bastante com a internet. Eu tive um blog que chamava Guitar Tech, né? Que eu postava matérias de guitarra e deu o que a gente chamou de viralizar, né? Naquela época viralizava o blog. E viralizou, vamos dizer assim, né? Começou a ser bem acessado. Por quê? Porque veio numa época que a internet ainda estava muito carente de materiais, ainda é, na verdade, de bons materiais de música, bem escrito, de uma forma simples, bem organizado e correto. A internet tem muita, ainda tem, né? Tem muita coisa que está errada, que não é certo, né? Então, de uma certa forma, isso começou a fazer meu trabalho crescer, né? Depois eu comecei a entrevistar guitarristas. Então, assim, eu entrevistei guitarrista do Whitesnake, eu entrevistei guitarrista do Ozzy, eu entrevistei guitarrista do Megadeth, do Angra, eu entrevistei uns caras bem referência, né? E com isso, o meu trabalho foi crescendo. Eu fui convidado por um outro site para gravar esse curso, que é o que está nessa foto. Mas nessa época eu já estava pensando no redirecionamento da minha carreira. Porque eu pensava o seguinte, né? Eu sempre quis ter um projeto ambicioso, um projeto que me desafiasse, né? E nessa época eu acho que eu tinha 29 para 30 anos. Acho que é isso aí mesmo. Então eu passei e falei assim, nossa, eu estou há 10 anos fazendo a mesma coisa, né? Então eu preciso de um outro rumo, né? Então nessa época eu estava gravando muita coisa, eu estava gravando curso, eu estava gravando algumas músicas, alguns projetos, né? Mas assim eu já estava alimentando esse desejo de ter uma escola, só que empresa é algo muito sério. Exatamente. Então assim, eu passei 6 anos estudando o que eu precisava fazer, estudando o mercado da nossa cidade, da nossa região, para saber o que exatamente eu precisava fazer para colocar a Musicom no mercado. Né? E quando você virou empresário de fato, montou sua escola, o que mais mudou assim na sua vida? Cara, vamos lá. Eu montei a Musicom numa época muito desafiadora. E olha que legal, eu planejei tudo, cara, planejei tudo. Eu fiz tudo certinho, eu pensei em tudo, em uma equipe boa, num aluguel que tivesse dentro das minhas possibilidades, num ambiente bom,
numa região boa, eu só não pensei numa coisa, pandemia. Ninguém pensou. Porque eu abri em novembro de 2019, 3 meses Nossa. depois. Então eu lembro que assim, quando fechou o comércio, que foi no início de 2020, eu me senti de mãos atadas, assim, eu me senti preso. Falei assim, cara, eu não posso eu trabalhar na minha empresa, né? E eu voltei para casa, assim, eu lembro que era quando fechou, né? Eu voltei para casa, assim, tipo, no caminho pensando, cara, o que vai ser agora, né? Tipo, o que vai acontecer, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, sentei no sofá, fiquei pensando, né? Tentando encontrar outras alternativas. Naquela época, os cursos online vinham com uma certa possibilidade, com uma certa alternativa. Eu já estava inserido nisso. Muita gente falou para mim, cara, entrega o prédio e funciona online. Eu falei assim, isso não vai funcionar. E tomar decisões. Eu acho que eu senti que eu virei empresário quando eu precisei tomar decisões difíceis e decisões rápidas, porque é isso que é a vida do empresário, você tomar decisões difíceis em 1 minuto, entendeu? Eu falei assim, né, o que vamos fazer? Vamos colocar os alunos online, né? Vamos fazer o material por vídeo e mandar para eles durante um período, quando liberar a gente retoma tudo. Então a minha decisão foi, se precisar, né, eu vendo carro, eu arranjo um empréstimo, eu não vou entregar o prédio, eu não vou entrar no formato online, porque eu não acreditava naquilo, né? Embora fosse uma tendência, eu já tinha gravado o curso, era uma tendência aquilo, né? Mas eu fui contra essa tendência porque eu via que no futuro, 2 anos depois, a ideia seria outra. Aí o presidente passou, exatamente isso, passou 2 anos, o presencial voltou, mas voltou com tudo. Voltou com força, voltou com né? força, e graças a Deus eu tomei a decisão certa. As pessoas gostam disso, né? Se conectar, Sim, né? Exatamente. E foi essa a proposta da Musicom. Porque a proposta da nossa escola não é ensinar música, se você for ver, parece contraditório, mas é trazer o bem-estar através da música, né? Então você pega aquele engenheiro que trabalhou o dia inteiro, que está cansado, está de saco cheio, ele vai entrar na minha sala, eu vou encher ele de escala, de campo harmônico? Não. Ele quer tocar o blues dele. Vamos tocar o seu blues, né? Ou aquele rapaz que está prestando vestibular, tentando a faculdade, cheio de desafio, você vai aí jogar mais 1 trilhão? Não, às vezes o cara só quer tocar, só quer se divertir. Então, assim, com o tempo eu percebi também que, assim, a minha vocação, meu propósito era, de fato, o lazer, o bem-estar das pessoas também. Isso foi muito importante para mim. Legal. E hoje, como que você concilia tudo isso, né? Porque como empresário hoje, você tem sua vida pessoal, você não toca mais em lugar nenhum, você toca ainda? Só na minha sala. Só na sua sala. De vez em quando ali. E você tem hoje pessoas que te ajudam na gestão, ou você faz sozinho a gestão do negócio? Não, a gente tem uma equipe muito boa, assim, né? Hoje a Musicom está aí por volta de 20 colaboradores, entre professores e o pessoal do atendimento. Eu tenho uma equipe muito capacitada, que me ajuda. Mas claro que, assim, toda a gestão financeira, empresarial, de gestão da empresa como um todo está na minha mão. Essa é a minha responsabilidade. Então, com o tempo que eu fiz, eu deleguei, né? Eu parei de dar aula, hoje eu tenho 4 alunos, né? E que são alunos assim que já estão comigo há um bom tempo e eu não abandono aluno, entende? Então não vou abandonar aluno nunca, assim. Então eu continuo fazendo as aulas até que eles sintam que é o momento deles seguirem a vida deles, tá tudo certo, né? E outras coisas eu fui delegando também, né? Então cada vez mais eu falo pro pessoal, gente, vamos caminhar, né? E eu vou estar no administrativo, eu vou estar cuidando do dinheiro da empresa. E isso é muito importante porque dinheiro dentro de uma empresa é o fluxo, é como se fosse o sangue do corpo humano, né? Sim, exatamente. Se isso seca, né? Então eu sei, eu estou no controle de todo centavo que entra e que sai, né? E cada vez mais eu dou autonomia, né? A gente teve, no encerramento do ano, a gente teve um festival que foi organizado pelos professores. Eu nem botei a mão. O negócio foi lindo, foi emocionante. Nossa, que bacana. Né? E eu nem coloquei a mão.
Deixei autonomia para eles e vi que funcionou. Mas o que você falou, você tem razão. Eu sempre falo que o caixa da empresa ele é o oxigênio, cara. Perfeito, Sem oxigênio, perfeito. morre na hora. Perfeito. Então, todo o trabalho que é feito tem que ter aquele fluxo de caixa constante, né? Imagina a hora que seca, você tem folha, você tem aluguel. Exato. Aí você empresta do banco e vai Exato. virando uma bola de neve. É. Então, hoje você mesmo é responsável em olhar esse fluxo, organizar. Exato. Exatamente. Eu consigo controlar todo o movimento E financeiro. você aprendeu isso na escola. Oi? Aprendi isso na marra. Então. Olha que engraçado, né? A escola não ensina. Eu acho que a escola deveria ensinar. Perfeito. Né? Eu sempre falei pra Paula, minha noiva, que tá aqui com a gente hoje, né? Que falta a gente ter 2 matérias na escola, Educação Financeira e Empreendedorismo. A escola que a gente conhece, nem as mais caras das escolas particulares ensinam você a ser um empreendedor e cuidar de dinheiro. Né? Prepara você para o mercado, né? Mas não prepara você para ser o mercado. Né? Isso que falta. Né? E você aprende na marra. Como é que você aprende? Na marra. Você empreendeu, você criou uma escola. Por quê? Por necessidade. Né? De mudar a rota da minha vida, de melhorar a minha vida, né? Por necessidade. E a gente, para aprender, tem que errar muito, certo? Não erra pra caramba. Muito. A gente erra, ajusta para não errar mais, acontece, vaza uma outra situação aqui, e você vai se adaptando. Mas uma coisa que eu falo para os meus alunos, assim, né? A gente precisa também quebrar esse estigma do erro. Porque o erro é o melhor amigo do acerto. Só que também a gente é ensinado que errar é errado. É engraçado essa frase, errar é errado, mas assim, vamos se permitir errar. Claro, com prudência, com cuidado, não vamos fazer loucura. Mas assim, tem certas coisas que a gente só aprende quando erra. Então, por exemplo, quando eu tô ali com um aluno, a gente tá tocando uma música, ele errou no meio da música, eu não paro. Vamos terminar a música. Porque no show você vai parar? Não vai. Termina a música, depois vamos pensar sobre esse erro. Né? Então é mais ou menos por aí que eu vejo as coisas. Né? E uma pergunta aqui interessante, tem algum mito de escola de música que você gostaria de derrubar de vez? Mito? Tem algumas crenças antigas, assim, que eu resolvi seguir a contramão disso quando eu abri a Musicom, que é principalmente em não acreditar numa estrutura legal. É que nem você comentou, o músico, no início, o músico é bagunceiro, eu disse que sim, que essa é uma bagunça positiva, onde a gente vai encontrando caminhos para as nossas composições. Mas quando você monta uma escola, você virou uma página que virou uma empresa, um negócio sério. Então, assim, eu tinha esse questionamento. Por que quando a gente vai numa escola de música, as coisas não são tão bem alinhadas, preparadas e organizadas como um consultório do médico, um escritório do advogado? Na música a gente estuda tão quanto essas outras profissões. Por que quando a gente vai... vou no estúdio... Eu não estou aqui falando mal de ninguém, mas é um padrão. Eu fui numa escola, a estrutura não era legal, a coisa era meio improvisada, né? Então, por que tem que ser assim? Então a minha proposta com a Musicom foi tirar as coisas desse nível e trazer uma estrutura, assim, que pudesse respeitar o músico, que tivesse de acordo com o que o músico estuda, né? Para o cara chegar na sala, ele saber que assim, cara, aqui eu vou sentar e me preocupar em dar a minha aula. Ele vai sentar numa cadeira confortável, ele vai ter o ar-condicionado, os instrumentos estão ali, os amplificadores estão ali, ele não precisa sair caçando equipamento em outras salas, né? A preocupação dele é dar as aulas. Então, assim, o que eu vejo o grande mito em relação a escolas de música é não acreditar 100%. Eu vou fazer uma sala aqui, não, cara, faz aí, ou faz ou não faz, entendeu? Eu sei que tudo é muito caro, né? Como eu sei que tudo é muito caro para você montar uma estrutura legal, assim. E talvez nem todo mundo tenha as possibilidades de criar uma estrutura diferenciada, mas vai aos poucos. Né? Queira melhorar 1% por dia. Então, mas né? quando você começou, você teve condição de montar a escola, comprar todos que você tinha essa verba, ou você começou devagar ou emprestou dinheiro do banco? Como que foi esse comecinho da escola? Eu fui inteligente. Eu montei uma escola pequena, com aluguel baixo, e pude investir numa estrutura legal, porque o local era pequeno. Né? Claro, eu tive muita ajuda dos meus pais também, nunca vou negar isso.
Agora a expansão, né, porque foi no primeiro endereço, hoje nós estamos numa outra unidade. Agora a expansão foi um projeto extremamente ambicioso, por quê? A escola era pequena e acabou que lotou, né? E precisou mudar. Só que assim, o problema é você investir toda a estrutura de sala no imóvel que não é seu. É uma grana muito alta, né? Então a gente teve que correr atrás vamos atrás de um imóvel, vamos realmente planejar a unidade, fazer uma coisa bem certinha. Então isso me motivou a fazer uma coisa mais planejada, exclusiva para música mesmo, assim, né? Pô, já que vamos mexer de vez, assim, né? Então a gente foi nessa unidade nova que a gente está, vizinho de vocês aqui, né? Realmente foi construída para atividade musical. A gente derrubou a casa antiga que tinha e fizemos do zero. Eu estive lá, eu achei muito bonito ali. Legal, obrigado. Fico feliz. Formato. Fico achei feliz. bem interessante. Foi planejado todo metro quadrado, foi planejado para aquilo. Mas é um desafio chegar nisso também, né? Não tenha dúvidas, né? Claro. E em que momento da sua vida você sentiu, é isso que eu nasci para fazer, tô no lugar certo? Desde a primeira vez que toquei guitarra. Ah, é? Não, foi muito doido. Aquele assim, cabelinho né? espetado lá atrás. Isso mesmo. Eu peguei, né, eu desci lá no centro, comprei o cabo, trouxe para casa. Aí eu toquei aquilo, fiz um barulho ali, não era nem música, não era nada. Eu falei assim, cara, aqui vai ter alguma coisa. É nesse caminho que eu tenho que seguir. Aí isso mudou toda a roda da minha vida. Eu passei a ser um cara mais disciplinado, mais organizado, a estudar, né? Eu estudava de 8 a 10 horas de guitarra por dia. Caramba. Né? Pra realmente ser um cara capacitado. E não é só guitarra, não é só música, é tudo. É mercado, né? É entender de marketing, de administração, de finanças. Né? Depois vieram outros conhecimentos paralelos a isso também. E no meio de tudo isso, você ainda compôs música. Eu quase lancei um CD. Né? O que aconteceu, né? Nem tudo é possível, né? Nessa minha rota, nessa minha jornada de querer sair um pouquinho da sala de aula, né? Que nem eu falei assim, chegou um momento que eu me senti, eu estava há 10 anos fazendo a mesma coisa, eu queria criar uma outra rota, né? E eu sempre gostei de compor, comecei a fazer um material e vi que aquilo tinha potencial de realmente virar um CD, né? Já não se fala mais CD, tipo um álbum, né? E eu comecei a gravar. Só que assim, a gravação demorou muito tempo, porque também é um investimento muito alto, né? E essa gravação colidiu com o lançamento da Musicom. O que eu pensei? Eu falei assim, não, eu vou montar a minha sala como se fosse um home studio. E eu termino de gravar aqui. Que nada. Você começa a vida de empresário, não tive tempo, porque a composição e a criatividade não tem prazo. Né? Tá no banho, vem, né? Tá no banho, vem, exatamente. Agora as pessoas me perguntam, por que as composições vêm em horas mais inusitadas? Porque a hora que você está relaxado. É na hora do banho, é na hora da caminhada, entendeu? É na hora que você está dirigindo, num lazer, é assim mesmo. Então, não existe aquela coisa, eu tenho um mês para fazer essa música. Não existe. Só que na vida do empresário tem que ser assim. Eu tenho 1 minuto para resolver coisas que antes eu resolvia em 1 mês, né? Então, a Musicom mudou a rota da minha carreira. Esse lance mais artístico, criativo ficou em segundo plano. Eu meio que encaixotei. Eu falei assim, não, agora a vida é isso aqui. Eu também entendi a proposta que eu tinha de vida que eu tinha na mão ali. Eu falei assim, não, agora a rota é isso aqui. De vez em quando eu sento, eu toco as minhas músicas por diversão mesmo, mas hoje eu não tenho mais a pretensão de colocar isso pra frente. E se você pudesse mudar alguma coisa na educação musical, por exemplo, o que seria e por quê? Cara, que pergunta legal. Assim, eu inseriria mais ela nas escolas como algo mais sério, como algo tão sério como matemática, português, geografia, física, química, porque música é uma ciência. E é uma inteligência? Por exemplo, eu tenho inteligência das exatas. É uma inteligência. Música é uma inteligência que pode ser desenvolvida. Isso, sim, total. É uma inteligência. Por exemplo, eu não sei tocar nada. Se eu começar a fazer aulas e me empenhar, eu consigo tocar algum instrumento. Em 1 mês você toca uma música. Né? Assim, principalmente quando o aluno ele é esforçado. E na Musicom, os nossos professores são treinados e capacitados para trazer um rendimento para o aluno de uma forma rápida. O que a gente quer com isso? Não fazer o cara aprender de maneira instantânea, né? Tipo um aprendizado miojo, em 3 minutos o cara resolve. Não, é que para que o aluno entre na sala, entenda essa sintonia com o professor, entenda que ali na sala é a aula dele, é o momento dele, e que ele consiga de forma saudável aprender algumas músicas no primeiro mês, por exemplo. Por quê?
a gente vai converter essa animação que ele vai sentir. Imagina só, você não toca nada, você chegou lá no primeiro mês de aula, você já tocou a música que você mais gosta. Você vai ficar numa animação absurda. Essa animação a gente usa para progresso. Então a animação do aluno para a gente é muito importante. Então a animação do cara tem que estar lá em cima. Porque se está lá em cima, o rendimento dele é maior. E isso é natural, né? De todo mundo em todas as áreas. Se o cara está desanimado, tal, o rendimento dele não vai ser bom. Mas se você trabalha esse lado mais estratégico do aluno, ensina uma música para ele em um mês, joga a animação dele lá em cima, você consegue ensinar tudo que você quiser para ele, porque a animação dele vai estar lá, ele vai estar vibrando a 1000 por hora, né? Isso que é muito legal também. E finalizando a resposta da pergunta que eu fiz para você, se pudesse mudar alguma coisa no setor da educação musical... eu fugi um pouquinho, né? Eu faria o seguinte, lá na infância, eu já iria inserir a educação musical como matéria, né? Para que ela acompanhe o aluno, o ser humano ali até o momento do vestibular. Isso é comprovado, né? E comprovado por estudos, por cientistas e tudo mais, e eu pude ver isso na prática, que a pessoa que estuda música na infância, na adolescência, ela se torna alguém mais capacitada para tomar decisões difíceis, como escolher uma profissão, entrar no mercado de trabalho, ter um cargo de liderança, ser um profissional bem-sucedido. E eu vi isso acontecer, porque eu tenho contato ainda com os meus primeiros alunos lá de quase 20 anos atrás, que hoje os caras estão estourando. Eu tenho um aluno meu que é um engenheiro da Ferrari, ele mora na Itália. Né? Eu tenho um aluno meu que ele foi para os Estados Unidos para estudar, começou a tocar guitarra por lá e hoje ele é um cara atuante na cidade que ele mora, né? E vários outros exemplos, né? Então, assim, a música ela tem esse poder, o ensino musical tem esse poder de diferenciar, né? De transformar a criança, o adolescente, numa pessoa mais disciplinada, mais segura, mais organizada. Eu acho que eu também sirvo de exemplo para isso, assim, porque eu também era desleixado, descompromissado com a escola e tudo mais. Quando a música entrou na minha vida, as coisas mudaram, assim, né? E olhando assim para trás, o que mais te orgulha hoje na Musicom? Tudo que você construiu, quando você olha assim, sente aquele orgulho? Cara, em primeiro assim, saber que eu pude dar orgulho aos meus pais pelo todo o investimento que eles fizeram em mim e por acreditar em mim, né? E entender que isso interfere na vida das pessoas que estão envolvidas, na minha vida, na vida da minha noiva. A gente se conheceu na Musicom, porque ela era minha aluna. Olha, era aluna, né? É verdade. Uma das piores alunas que eu tive. Com todo respeito. Assim. Não, é que assim, eu brinco, né? É que eu não gostava de estudar muito, atrasava, né? E ela que encontrou o prédio da Musicom aqui do lado, porque ela é corretora de imóveis. Tô achando que foi desculpinha, ela foi ser aluna eu só pra paquerar. Pode ser que sim também, né? Então a gente já estava se unindo ali, né? Porque ela que encontrou o imóvel que a gente está hoje, ela é corretora de imóveis, né? Mas entender como a Musicom, ela interfere na vida das pessoas, na minha. Nos mais de 20 colaboradores que a gente tem ali, nos mais de 200 alunos que a gente tem ali. E se for, eu não tenho domínio dessa informação, mas quantas pessoas já passaram por ali? Nossa, muita gente. Muita gente, né? Quantos alunos em média você tem hoje que vão todo mês lá? A gente tá sempre... É porque sempre sai um pouco, entra um pouco, mas está numa média de 210 para 220 alunos. Caramba, muita gente. Bastante. E uma escola funciona de que dias e que horários? Quase 24 horas por dia. Das 9 da manhã às 9 da noite de semana e de sábado das 9 às 15. E tem vaga ainda se alguém quiser ser aluno? Tem. Numa sala, quantos alunos ficam? Vai aprender guitarra, por exemplo? É exclusivo, um só. E quanto tempo é a aula? 1 hora. 1 hora? Por isso que tem bastante professor. Exatamente. Quantas salas tem na escola? Hoje nós estamos em 13 salas, só que há um projeto na minha cabeça de expansão para mais 5.
E cabe mais 5 salas ali? Tem uma sala que é a maior, que a gente vai dividir em duas, né? Entendi. E tem um corredorzinho que dá para fazer mais 2 salas ali, né? E tem uma outra sala que não está sendo usada que a gente consegue transformar em sala de aula. E eu tô fazendo essas perguntas porque quem tá assistindo pode se Exato. interessar. Sim. E lá vocês dão aula do que hoje? Guitarra, bateria? Todos os cursos, né? Todos. Guitarra, bateria, baixo, canto, piano, teclado, violão também, que eu acho que eu não falei, musicalização infantil, ukulele, piano clássico, piano popular. E você basicamente tem tudo. alunos em toda a faixa etária, de criança até pessoa mais Exato. idosa. Exato. O aluno mais novo que a gente já teve tinha 8 meses. 8 meses? 8 meses. Né? 8 meses. Era bateria? Acaba sendo musicalização infantil. Para essa idade, claro, foi um desafio. Mas era uma mãe que já tinha uma filha estudando na escola que tinha 2 anos e meio, se apaixonou pelo nosso trabalho e quis colocar o filhinho de 8 meses. A gente trabalhou musicalização infantil. Como é que é a musicalização infantil? Você vai apresentando sons para a criança, né? E sons, formas, cores, porque o som também atua nisso, né? Som é frequência, cor é frequência, vibração, tudo está meio alinhado, então a gente consegue trabalhar isso. Aí qual o progresso que um bebê de 8 meses vai ter, né? É uma coisa que não vai gerar os frutos ali na hora dele sair tocando, claro. Mas vai servindo de estrutura para lá na frente, com 3, 4 anos, ele já conseguir tocar alguma coisa. Então, assim, no subconsciente está sendo trabalhado as notas, né, a diferença de um si para um ré, para um lá, e a coisa mais importante da música, que é o ritmo, né, que é o tempo. Isso é o mais importante, que vai estar já sendo desenvolvido no bebê de 8 meses. Mas assim, o bebê de 8 meses consegue pegar ritmo, se ele consegue mexer o braço, ele consegue. Porque é o sentido da música, o ritmo, né? E acompanha. Toca chocalho, vai que vai. Bacana. E o mais idoso era 82 ou 88 anos, eu não me lembro exatamente. Né? Mas era essa disparidade de idade que tinha, né? E agora chegou aquele momento, gente, dos prints da vida real. Porque assim, todo empreendedor, todo empresário, assim como toda pessoa física, tem WhatsApp, redes sociais e recebe vários prints, né? Tem prints que a gente... Prints não, recebe várias mensagens. E essas mensagens, tem mensagens que deixam a gente nervoso, tem mensagem que faz a gente rir, e tem mensagens que chegam a emocionar a gente como empresário, empreendedor, porque são mensagens que clientes mandam agradecendo, né, o propósito da nossa empresa. Então a gente sempre pede para que o nosso convidado, a nossa convidada, mande para a gente alguns prints, seja um print de perrengue ou um print emocionante, um print que ele sinta no coração que deva ser compartilhado de alguma forma. E o Ramon trouxe aqui pra gente 2 prints aqui, bem legais, que ele vai compartilhar com vocês agora. Ramon, nosso editor vai colocar na tela para eles. Vamos lá. Posso ler já? Pode, vontade, manda ver. Aqui é da Rosângela, né? Fiz uma aula experimental de canto livre e a Escola Musicom é bem receptiva em todos os sentidos, começando pelo atendimento na recepção, após o contato com o professor. Uma escola bem organizada e o proprietário Ramon está de parabéns pela simpatia, educação e carinho por todos os alunos. E assim que eu puder, vou efetuar minha matrícula. Amei demais, nota 10 em todos os aspectos. Gratidão. A Rosângela, ainda estou esperando você lá, viu, Rosângela? Ainda não começou as aulas, mas logo vai começar, né? Então, isso é uma coisa legal, né? As avaliações no Google, né? É uma coisa que eu acho interessante. Às vezes, quando eu estou meio para baixo, eu entro no Google para ler as avaliações da escola. E uma coisa importante, a Musicom hoje, ela tem mais de 550 avaliações, é a escola mais bem avaliada no estado de São Paulo e é uma das 5 mais bem avaliadas no Brasil. Assim, né? Então, assim, esse tipo de depoimento, assim, eu me recordo que eu atendi a Rosângela no sábado, 6 horas da tarde, né, que ela queria fazer aula, queria que a filha dela fizesse aula também, mas ela comentou, falou assim, não estou no momento exato, eu falei assim, mas vai lá, faz uma aula experimental, vai conhecer. A aula experimental não tem custo nenhum, entendeu? Só o prazer da gente compartilhar um pouco sobre o nosso trabalho, para mim já é como se eu tivesse a pessoa como aluno ali, né? E outras são mais pessoas conhecendo o meu trabalho. Então tá excelente, né? E eu sempre peço, assim, quando a pessoa gosta aí do
do nosso trabalho, né? Eu sempre peço para que ela dê umas palavrinhas carinhosas ali no Google pra gente, porque isso faz toda a diferença também, né? Então isso é legal. Pode ir pro segundo? Pode. Aqui é o Bruno. O Bruno é um cliente que virou meu amigo, né? Sou de Piracicaba, conheci a Musicom através do anúncio feito nas redes sociais, apresentando instrumentos para venda, novos e seminovos. Me interessei por um modelo, conversei com o Ramon, que tirou todas as minhas dúvidas pelo WhatsApp. Mandou fotos e até gravou vídeo mostrando o som e o estado do instrumento. Se mostrou muito atencioso. Na mesma semana enviei fotos de um instrumento meu e fizemos negócio. Fui de Piracicaba para a Americana, lá fui muito bem recebido e atendido. Foi tirado todas as minhas dúvidas e pude pegar as guitarras na mão para ver. Lá encontrei o atendimento e serviço que procurava. E não havia que não havia na minha cidade, sem falar o ambiente que é muito legal. Então isso é muito interessante, assim, porque o Bruno, assim como muitos, virou meu amigo. E foi por causa de um anúncio de venda de instrumento. Exato. Né? E a gente troca ideia, e eu gosto disso. Né? Não só com ele, não só com a Rosângela, com muitos. Os caras veem, Ramon, porque o grande problema, às vezes o cara, ele é iniciante, não é o caso do Bruno, ele já tem um pouco de experiência, mas o cara, ele quer comprar uma guitarra, mas ele não sabe exatamente o que ele quer. Porque tem N possibilidades, né? Tem N diferenças de guitarra. E uma das minhas especializações que eu tive durante a minha vida profissional é na parte de equipamento também. Porque se eu quero tocar blues, uma Ibanez não é a melhor opção. Se eu quero tocar heavy metal, uma Fender não é a melhor opção. Então ajudar o cara nessa escolha. E fazer ele entender que eu tô ali para assessorar a escolha dele, né? Porque definitivamente às vezes o cara não sabe. Então assim, eu fiquei conversando com o Bruno assim 2, 3 semanas antes da gente se encontrar, né? Mandando um modelo de guitarra, Bruno, essa aqui é legal, pô, essa aqui já não é muito seu som, né? E ele tirando todas as dúvidas, porque tem coisas assim, que eu tive a felicidade, assim, de poder ter bons professores que me ensinaram coisas legais, coisas diferenciadas, assim, né? Mas não é todo mundo que pôde ter as possibilidades que eu tive, assim, de ter os professores que eu tive, assim, né? Ele comentou, ele não é daqui, ele é de Piracicaba. Eu fico muito feliz em estar recebendo pessoas de outras cidades. Bacana. Né? E você falou nos professores, tem algum professor que já te ensinou, foi professor seu, e hoje trabalha com você? Ou já trabalhou com você na escola? Não, a gente tem professores que na época que eu não tinha escola, eram meus amigos, a gente tocava junto e hoje trabalham com a gente. Tem um professor que quando eu comecei a minha vida profissional, que é o Gessé, que ele é professor de guitarra e violão. Quando eu comecei a minha vida profissional, ele já estava um tempo no mercado e a gente se encontrou e a gente virou muito amigo, assim, né? E ele me passava alguns toques, algumas coisas assim, né? Depois o tempo passou, né? Eu montei a Musicom e ele começou a vir trabalhar com a gente. Hoje é o cara que mais tem aluno lá na escola. E como você seleciona ou selecionou até agora os professores para trabalhar? Você tem algum processo de seleção? Né, essa parte assim é muito legal. Porque hoje em dia uma escola do nível da Musicom eu não posso errar. Né? Então, eu já errei algumas vezes em algumas contratações, eu acho que normal. Só que quando você erra na contratação é difícil. É muito, nossa, é o pior erro que a gente pode ter, assim, né? Hoje o que mais saber ensinar música é o mínimo, na verdade, assim, porque o nosso nível de exigência é muito alto. O que eu digo, assim, que na Musicom só tem camisa 10 e eu me orgulho absurdamente da equipe que eu tenho de professores de atendimento, né? Ali é só camisa 10, assim, né? Então até que a gente faz os eventos e os alunos tocam com profissionais. Os pais, eles se encantam, eles ficam maravilhados. É o trabalho deles, não é o meu trabalho. Né? O meu trabalho hoje é administração, é o trabalho do pessoal do atendimento, é o trabalho dos professores, assim. Então, quando a gente vai contratar alguém, né? Primeiro porque eu conheço muita gente, né? Eu conheço praticamente todo mundo, né? Então eu já faço uma pré-seleção do qual é a minha seleção ali. Quando é um professor de canto, por exemplo, que às vezes eu não tenho o domínio da área e eu não conheço a pessoa,
Eu recebo a pessoa, eu converso com a pessoa, né? Aquela entrevista padrão que a gente faz. Peço também para minha equipe de atendimento ter um tempinho ali de conversar com aquela pessoa, porque eu considero que o convívio, o dia a dia, é mais importante do que o cara ali, a função, do que a técnica dele, obviamente, né? Peço para o meu atendimento chegar junto ali, conversar, trocar uma ideia, ver como é que é, ver se o cara tem o nosso jeito de trabalhar. Belezeira, esse foi o primeiro momento. Depois, claro, eu pego o currículo, analiso essas coisas, peço o vídeo. Quando não é da minha área, que é que está revelando, eu passo para os professores. Analisa esse professor de batera, analisa esse professor de canto. E se o professor de canto diz que está muito legal, a gente efetiva a contratação. E você consegue segurar a equipe engajada ou tem uma certa rotatividade, já teve lá no passado? Não. Todos os professores da Musicom têm bastante tempo de casa, assim, alguns até desde o início, né? Itamar, professor de teclado, e o Gessé, professor de violão e guitarra, Thiago Baquim, professor de violão e guitarra, estão desde o início comigo. E alguns passaram até pela pandemia e continuaram. Sim, exatamente. Aí a gente tem a média, assim, entre 4 anos, assim, de casa dos professores, assim, né? Tá. E qual foi o erro, assim, mais caro que você já cometeu na sua gestão, na história, né, da sua escola, assim, que você olha para trás e fala, puxa, se eu soubesse, não teria feito? Como eu disse, né, eu me preparei muito para o mercado, né? Não vou dizer que eu não tenho erro nenhum, que seria muita prepotência da minha parte, mas contratação. Contratação. Né? Tanto para atendimento, quanto para professor. Contratar errado custa muito caro, né? E o prejuízo é grande, o desgaste é grande, né? Então hoje, graças a Deus, assim, a gente tem feito só contratações certas, assim, né? Do mais, assim, toda a estrutura de administração de uma escola, na minha visão, pelo menos da forma que eu faço, ela é trabalhosa, mas ela é simples, né? Então não tem muito problema para dar. É mais assim, hoje saber contratar, né? Saber atender, entender as necessidades dos clientes, mais ou menos por aí, né? E teve alguma decisão difícil que você já precisou tomar pensando na empresa, mas acabou afetando o seu pessoal de alguma forma? Não diretamente, assim, mas eu acredito que a época da pandemia, né? Porque o que rolou na pandemia, né? Antes de eu ter a Musicom, eu estava ali com uma carreira artística e eu tinha uma assessoria para esse tipo de trabalho, que era uma pessoa que até, na verdade, uma pessoa que me atendia, mas era uma empresa, né? E nós viramos amigos, né? Depois a gente era tão amigo que eu passei o nosso trabalho. Depois que eu deixei a carreira artística, eu movi essa empresa para fazer toda a parte de marketing da Musicom também, né? Só que aí veio a pandemia e o foco da galera ali, eles queriam transformar a escola em algo virtual. Isso é uma coisa muito... Não, você pode atender o Brasil inteiro, isso é uma coisa muito macro, assim. Eu falei, gente, mas pé no chão eu precisei quebrar esse vínculo, né? Porque eu não acreditava que aquilo seria o ideal para Musicom, né? Então, foi um pouquinho chato, assim, porque a gente era bem amigo, mas tá tudo certo, né? Continuamos na amizade, até a pessoa hoje, ela não tem mais essa empresa, ela seguiu também mudou até para Santa Catarina, seguiu para outro ramo também, então acho que entendeu que tá tudo certo também, assim. Mas a pandemia, de uma certa forma, como um todo, as decisões rápidas ali, não vamos pro virtual, a gente vamos manter. Mas o aluguel é caro, não, vamos dar um jeito e tal. Então, foi um desafio para todo mundo, né? Não teve, ninguém escapou, né? E uma curiosidade, você acha, na sua opinião, que a escola cresceu rápido demais e que esse crescimento, em algum momento, fez você refletir, será que eu vou dar conta? Sim, é sempre um desafio. Na verdade, essa reflexão eu faço todos os dias, né? A gente teve um boom, que foi logo que liberou as máscaras, né? Mas sinceramente assim eu já estava preparado para isso, porque o empresário ele tem que estar alguns meses à frente, né? Então se hoje nós estamos em janeiro, a minha cabeça tem que estar em abril. Então eu sabia que a gente poderia
principalmente assim, porque a Musicom estava muito forte, né, estava bem estruturado, eu sabia que poderia rolar um boom, né, vamos dizer assim, né, e realmente aconteceu, né. E eu lembro que eu falei pra Paula, que na época a gente era só namorado, né, eu falei assim, cara, agora o negócio vai começar a girar. Eu estava preparado, né, mas você pega uma escola com 20 professores, com 200 e tantos alunos, um professor melhor que o outro, assim, uma equipe muito capacitada, é uma responsabilidade absurda para mim, assim, entendeu? Uma responsabilidade absurda, 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 absurda. E qual situação te ensinou assim na prática? Que liderar músico é bem diferente do que tocar com músicos. Ah, legal. Eu acho que, de início, para facilitar um pouco a minha vida em termos de liderança, é contratar pessoas que sejam autossuficientes, né, que a gente não precisa ficar falando, tem que fazer isso, não pode atrasar. Então, sabe, esses problemas, esses pequenos problemas a gente não tem, né? Mas, assim, a principal lição que eu aprendi com isso é que eu tinha algo na minha cabeça para Musicom, né? Era aquele meu 100%. Só que não vai ser esse meu 100%. Porque eu não estou fazendo isso sozinho, tem outras pessoas. Então a Musicom, ela me realiza em 100%, só que de uma maneira um pouco diferente, porque cada um acrescenta um pouco, né? E com o tempo eu fui sentindo isso, que seria legal eu dar espaço, né? Pô, Ramon, quero fazer um festival. Pô, Ramon, queremos fazer isso. Pô, quero participar um pouquinho disso. Cara, vamos abrir um espaço pro cara, né? Por quê? Porque sim, nós trabalhamos com os melhores músicos da região, né? Então, se esse cara quer participar, é porque ele tá envolvido, ele quer se envolver. Se eu vou lá e não dou essa abertura, ele vai se sentir chateado, o rendimento dele cai, né? Então, o grande aprendizado assim, é entender que não precisa ter o domínio de 100%, as coisas podem ser autossuficientes e talvez as coisas vão acontecer, não exatamente como você planejou, mas elas vão acontecer. Né? Então, para mim, esse foi o principal aprendizado assim, de tudo isso aí. E alguma crise ou problema lá atrás te obrigou a profissionalizar de alguma forma mais rápido? Ah, sim, o começo. O começo fez com que a gente aprendesse na marra. O começo ele é muito intenso. Sim. Né? Então fez com que eu aprendesse na marra as coisas. Porque o que eu pensei? Eu lembro que eu sempre fui muito... eu sempre trabalhei demais, assim. Né? Então a minha visão, eu vou abrir uma escola para poder ter um pouco mais de qualidade de vida, sim. Hoje eu tenho uma qualidade de vida do qual eu acho que é digno aí do que eu fiz, assim, né? Mas eu chegava a trabalhar, começava a dar aula de manhã e até à noite em casa, chegava, abria partitura, ia fazer uns projetos, então assim, eu sempre me envolvi demais com o que eu faço, assim, né? Para mim sempre foi muito difícil colocar freio nas coisas, né? Mas chegou um momento assim que eu pensei, né? Preciso mudar a rota, fui lá, abri a Musicom, eu pensei, falei assim, não, cara, eu vou ter qualidade de vida, eu vou poder fazer alguma atividade diferenciada, né? Eu sou muito apegado a esportes, né? Eu vou poder fazer tal coisa que antes eu não... Vou poder cuidar da minha saúde, né? Porque antes eu não conseguia isso, né? E eu achei que eu ia trabalhar das 10 às 4. Nada. Eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Talvez isso seja a resposta até da próxima pergunta. Ó. Qual história pouca gente sabe, mas que representa exatamente o que é empreender no Brasil? Não, tem umas coisas muito loucas. Porque nem hoje eu acordei e já tinha um monte de mensagem de cliente, né? Eu tive que responder certinho. Aí vim aqui, tinha um cliente pra gente atender também. Assim, não deixa eu correr lá. Sabe quando você desgruda do cliente, vem correndo pra cá pra não atrasar com vocês também, né? Então, assim, essa questão, assim, realmente da intensidade que a gente tem nisso, né? O quanto precisa se dedicar, né? A próxima é o que aconteceu na Musicom que fez você perceber que o projeto, né, que era sonho no passado, agora virou legado? Na verdade, sim, quando sonho foi ali durante os 6 anos que eu estive gestando a Musicom, assim, né? Quando eu botei no mercado, eu já tinha uma visão muito bem direcionada. Mas quando eu vi que a coisa começou a lotar, né, que a gente precisou mudar de endereço, porque não cabia mais ninguém, que a gente precisou construir uma escola, né, para
poder dar conta dessa demanda, o desafio que é, e todas as coisas que eu passei, assim, que é o backstage, né, cara? Que é a lama que a gente se joga mesmo, né? Isso realmente foi muito desafiador, assim, como um todo, assim, né? Isso que foi legal, assim, né? E hoje é um legado para você. Para mim é. Eu não sei até onde vai isso. Se não for terminar em mim, melhor ainda, né? Se alguém for continuar para frente, é uma decisão que eu vou tomar daqui a 40 anos também, assim. Mas para mim hoje sim é um legado. A gente tem uma importância muito grande na cidade. Então, às vezes eu vou em alguns lugares, a gente encontra alunos. Até a minha posição pessoal teve que mudar. Eu falei assim, cara, eu não posso mais sair de casa calção, camiseta e chinelo. Né? Eu preciso estar organizado. Né? Eu preciso estar bem alinhado, porque pode ser que eu vá no restaurante e encontre um aluno. O cara fala assim, meu, o estado que o cara tá, esse que é o dono da Musicom, né? Então o nome se tornou muito importante. De acontecer situações assim que a minha mãe foi no médico, os meus filhos estudam ali. Né? Ou a Paula foi atender um cliente, o meu filho estuda lá. Né? Então sim, hoje obviamente... Já criou uma autoridade aqui. Criou uma autoridade, né? Que bacana. Virou de fato um legado mesmo. E se a Musicom fosse um filme, uma série, um personagem de algum filme, qual seria e por quê? Eu diria que o Rei Leão. O Rei Leão por quê? Porque na minha infância, durante a minha infância, eu assisti esse filme, esse é um desenho, né? Depois virou um filme, a gente foi assistir também, mas eu assisti esse desenho mais de 20 vezes e ali tem valores incríveis, né? Sobre se conhecer, sobre se reconhecer, sobre se desafiar, né? Sobre voltar, né? Para o seu ponto de início, para poder guiar para frente, sobre legado, sobre família, sobre transmissão, sobre valores, assim, que eu acho que são muito legais, assim, e sobre essa valentia de um leão, né, das lutas diárias que a gente tem, dos enfrentamentos que a gente tem. Então, assim, eu colocaria como referência, que é um filme para mim que é muito importante na minha vida, eu colocaria o Rei Leão. Show. Pessoal, e agora a gente vai fazer uma breve pausa para falar sobre o nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária, e vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar, esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site spaces com 2 S's. spaces.com.br. Então, voltando aqui, pessoal, agora nós vamos entrar numa parte bem legal. O nosso quadro na lata. Aquele quadro que você já conhece, que ele tem que responder na lata. E só pode responder sim ou não. Combinado, Ramon? Não pode nem dar uma explicadinha, uma justificada? Não, só então sim vambora. ou não. Então vamos. Vambora lá então, hein? Sem titubear, hein? Bora. Primeira pergunta, são 10, tá? Já teve aluno achando que em 3 aulas ia tocar igual um ídolo de guitarra? Sim. Já pensou assim, ninguém leu a proposta, só viu o preço? Sim. Já teve vontade de dizer, isso não é falta de talento, é falta de treino? Sim. Na maioria das vezes é falta de treino. Já recebeu mensagem fora de horário e pensou, isso aqui não é plantão musical? Quase todos os dias. Já segurou a risada quando alguém disse, não tenho dom pra música? Já, porque não é questão de dom. É sim ou não?
Sim. Vamos lá. Já precisou dizer não para algo que daria dinheiro, mas daria dor de cabeça? Sim. Já pensou em responder um WhatsApp com sinceridade total, mas escolheu a diplomacia? Sim. Todo mundo. Já percebeu que gerir professores dá mais trabalho do que aprender um solo difícil? Sim. É um desafio, a equipe é sempre um desafio. Já viu alguma prática no mercado musical que te deu vontade de dizer, gente, pelo amor de Deus? Sim. Já sentiu orgulho silencioso olhando a escola funcionando sem precisar intervir? Sim. Show. Bacana. Então foram as 10 perguntas. Agora, dessas 10 perguntas aqui, vamos eleger umas duas, vou até deixar com você, Tá. para você comentar um pouco mais, que você achou interessante. Legal. Vamos lá. Você tem tranquilidade. Eu vou reler rapidinho elas, pode ser? Vontade. Eu acho que é importante comentar sobre essa questão da falta de talento, mas ser falta de treino. Acho legal comentar sobre isso, porque o que acontece, né? Existem sim pessoas que são talentosas para música, que têm uma predisposição a desenvolver mais rapidamente, né? Só que também a música é algo bem democrático, né? O cara que se esforçar, ele vai conseguir, né? E eu me vejo dessa forma porque eu sempre fui o esforçado. Eu não me sinto um cara talentoso para música, né? E quando eu vou tocar eu também erro, eu também desafino, né? E eu também tenho que estudar, que trabalhar para aquilo, né? Só que tem uma questão, cara. O talentoso, geralmente ele vai ser meio preguiçoso. Por quê? Porque ele sabe que tem talento e que ele não precisa se dedicar muito para aquilo. Já o esforçado, aquele cara que fala assim, não tenho talento para isso e tudo mais, né? Ele vai entender que ele vai ter que se esforçar mais, às vezes o rendimento dele é até mais satisfatório, né? Então, geralmente o pessoal fala, mas eu não tenho talento para música. Eu falo assim, não existe isso, né? Existe estratégia, existe personalização do aprendizado, a Musicom tem essa característica, quando o aluno entrar na sala é o mundo dele. Então, o que a gente faz? A gente considera características pessoais, a melhor maneira de desenvolver, a melhor forma que esse aluno vai aprender, se ele se dispersa muito ou não, se eu trazer um exercício ou se eu trazer uma música, eu vou conseguir prender mais a atenção dele. Então, a nossa maneira de ensinar ela é individualizada, personalizada, para que aquele aluno consiga, de fato, entender a proposta, entender que aquilo é uma proposta para ele, que vai funcionar de acordo com o que ele precisa. Assim, realmente ele aprende, né? Então, o aprendizado de forma geral, ele é muito mais estratégico do que puramente talento, senão não teria o porquê da gente estar no mercado, né? Agora eu preciso escolher outra, né? Eu acho que a penúltima, né? Já vi alguma prática no mercado musical que deu vontade de dizer, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, o músico de forma geral, ele se preocupa muito em tocar muito bem, mas às vezes ele não se preocupa em se organizar, né? Então, não só em termos de escola de música, mas como um todo, vamos ensaiar, o cara chega atrasado. É aquilo que eu falei para você no começo, né, do bagunceiro. Exatamente. Então, essa questão de falar, putz, cara, você fez o principal, o resto é mais simples, né? Uma pergunta também que está aqui na minha cabeça, Musicom, como veio esse nome na sua cabeça? Foi você dar nome para uma empresa, né? É um grande desafio, porque na época eu estava conversando com uma agência que me representava, né? E a gente precisava de alguma coisa simples, em português, obviamente, e que pegasse, assim, né? E isso, para gerar um nome genial e um nome não legal, estava muito perto as coisas, né? Então eu lembro que eu fiquei, puta, cara, eu levantei inúmeras opções, assim, nada... A gente fez um estudo muito formalizado sobre isso na época, e nada dava certo, assim, né? Eu falei assim, cara, como a gente precisa de alguma coisa simples, eu vou reduzir ao mais simples que eu posso, né? Qual que seria
a ideia da empresa como um todo. A música e companhia, vamos dizer o seguinte, né? Aí eu juntei, Musicom. Aí eu mandei para a agência, né? E de início eles não gostaram, não aprovaram. Eu falei, putz, mas eu achei todo bonitinho. Só que depois o cara me ligou e falou assim, cara, eu não consigo tirar esse nome da cabeça. Né? Então, aí eu falei assim, então... Aí fizeram o logo, quando fizeram o logo, aí foi paixão à primeira vista, né? Puxa, que legal. A gente tem aqui algumas perguntinhas, tá? Tem a perguntinha do João, da Luana. Pô, eu legal. vou ler aqui uma pergunta do João para você. Boa, João. Ramon, dá para viver de música hoje? Ou a escola foi o único caminho que fez sentido financeiramente para você? Eu sempre pude viver bem de música, só que eu sempre tive que trabalhar demais, né? Então, quando eu não tinha escola, eu tinha 55 alunos, eu tinha 3 bandas, eu gravava curso, eu escrevia para a internet, eu fazia um monte de coisa, assim, né? E o que eu fiz com a Musicom foi simplesmente converter isso em um pouco mais de qualidade de vida, assim, porque eu era muito ocupado. Mas, assim, tem esse mito que música é uma profissão difícil. Na verdade, todas as profissões são difíceis. Não tem muito o que fazer. O que a gente precisa é se capacitar, olhar para o mercado de maneira correta, se posicionar, definir valores, entender de dinheiro, entender de posicionamento, entender de marca. Aí sim a gente consegue fazer um trabalho legal. João, né? Isso, João. Mas sim, João, se precisar a gente conversa aí, cara. Dá para você ganhar uma grana legal em todas as áreas que você quiser da música, seja com aula, com venda, com gravação, com o que você quiser. E a Mariana perguntou o seguinte, para quem quer abrir uma escola de música ou viver de arte, qual conselho você daria para não quebrar no meio do caminho? A gente tem esse mito, né, que os 5 primeiros anos da empresa é muito difícil e acho que 90% das empresas morrem nesses 5 primeiros anos. Eu prefiro nem olhar para esses dados, eu não sei exatamente para não ficar atraindo coisa negativa, né? Mas é tipo a tartaruguinha que vai caminho ao mar, assim, né? Eu acho que assim, é estruturar bem, né, antes de você abrir uma escola, um estúdio, seja o que for, né? Então, criar uma boa base, não somente, vou abrir e vamos ver no que dá. Não dá para, né? Empreender no Brasil é muito difícil, cada vez mais se torna mais difícil, né? Porque vai muito dinheiro, qualquer parede que você vai levantar já é R$1.000. Então, de início, ter um bom caixa, né? Porque você tem que aguentar um certo tempo perdendo, né? Você vai estar perdendo ali, né? Porque você alugou um imóvel, você já vai estar pagando aluguel, não tem o que fazer. Você vai fazer uma reforma, você vai ter que pagar. Então, sim, ter uma boa reserva, ali pelo menos, vamos colocar aí de 6 a 12 meses, dependendo do segmento, para depois o negócio começar a andar, né, a funcionar. Mas tem como sim, porque eu cito uma frase, né? Nem todo mundo usa um tênis da Nike, nem todo mundo toma Coca-Cola, mas todo mundo gosta de música. Né? Então acho que dá para entender. Nossa, né? Que legal. Falando um pouco assim de estatísticas, dados, eu trouxe aqui também um negócio surpresa aqui para você. Eu trouxe alguns temas aqui que a gente pesquisou nas IAs da vida, Legal. Só queria validar com você se faz sentido. Tá falando que a música ajuda no desenvolvimento da inteligência emocional, que o aprendizado musical está ligado ao aumento da empatia, autocontrole emocional e trabalho em equipe. Sim. Pontos chaves para liderar pessoas. Sim, perfeitamente. Foi o que eu disse no início, né? Que a gente falou da criança, do adolescente que estuda música, porque ninguém aprende música por obrigação. Vai aprender porque gosta. Então você está lidando com algo que é muito legal, que é muito envolvente, né? Mas que te obriga também a fazer outras coisas. A música é muito completa. Ela vai desenvolver todos os sentidos, então ela vai te obrigar a saber lidar em grupo, a saber ouvir, a saber falar, a saber se posicionar, a saber escutar não, né? Então sim, interfere em tudo e atua muito, muito, muito na inteligência emocional, né? A conquista que é para um aluno tocar uma música, né? Eu sempre falo para os professores, nunca se esqueçam da primeira vez que você pegou no instrumento, porque eu nunca esqueço, até que eu falei aqui hoje, né? E então assim, atua demais nessa área porque é uma emoção única, né? Teve gente, quando a gente abriu a unidade aqui, né?
que a gente fez uma inauguração, teve aluno que entrou e se emocionou, de chorar mesmo, assim. Poxa, que legal. De tão legal que ficou e de tão envolvente que é o projeto, né? Entendi. E uma coisa também na gestão, liderar profissionais criativos exige modelos de gestão diferentes. Empresas criativas precisam de liderança baseada em propósito, Isso. autonomia e alinhamento. Isso. Controle excessivo reduz a performance e inovação. Perfeito. Que é o que eu comentei sobre a gente ouvir, né? Deixar o outro, dar autonomia pro outro, né? Ainda mais eu que trabalho com profissionais excelentes em todos os sentidos, em todos os âmbitos, né? Eu lido com uma equipe assim que os caras são muito talentosos, né? O festival está provando isso, né? E então assim, liderar pessoas criativas é diferente, porque cada um colabora de uma maneira e cada um tem uma visão que vai ser um pouco diferente da minha, né? Então saber abordar, saber receber as ideias dessa galera é importante, porque se você poda o cara, às vezes você está tirando boas ideias, boas estratégias, boas alternativas, né? E isso para mim sempre foi um desafio, né? Porque eu acho que é um desafio para todo empresário, porque você abre a empresa, você tem aquele modelo, né? Que você sabe que aquele caminho vai te levar para um lugar. E às vezes mudar as rotas é um pouco difícil, né? Mas é possível sim. E é importante a gente, liderança flexível, né? Ter um pouquinho essa visão, né? Certo. Agora vamos falar um pouquinho, para finalizar no nosso último quadro, de futuro e legado. Legal. Então, onde você imagina a Musicom daqui 5, 10 anos? Daqui a 10 anos com o dobro de alunos. Aí eu com o dobro de cabelo branco, com o dobro de programa, tá tudo certo. Não tem problema não. Mantendo a qualidade, exatamente. que é algo que se perde muito no caminho de esse foi uma coisa importante. Isso aí foi um grande desafio pra gente. A gente não perder a qualidade na hora de atender uma grande demanda. Né? Então, e é um desafio todos os dias. A gente é incansável em relação a isso, né? Tem que fazer. Que tipo de marca você quer que a Musicom represente para alunos, famílias e professores? Legal. Eu sim, tenho o desejo, e cada vez eu sinto a gente chegando nisso, que a Musicom seja uma marca assim, de relevância na nossa cidade, que seja de fato uma referência na questão do ensino musical como um todo, né? E que isso interfira na vida das pessoas, dos professores, da equipe de atendimento, dos alunos, e que a gente saiba que ali é um lugar de gente feliz, de gente acolhedora. Ali nos bastidores, às vezes acontecem algumas coisas assim, alguns casos assim que a pessoa está procurando a escola às vezes uma necessidade de terapia, né? E você vê que às vezes você não sabe, cara, mas com atos simples você salvou uma vida. Sim. Entendeu? Isso já aconteceu. Que impacto você espera gerar na formação musical e humana dos alunos da região? Certo. Eu não espero que todas essas pessoas que já passaram, que estão passando e que irão passar pela Musicom, sejam todas músicos profissionais, senão a gente vai explodir o mercado, né? Mas eu espero que a música traga para elas a seguinte lição, né? Que é possível a gente não só aprender um instrumento musical, mas realizar todos os desejos e desafios dos nossos corações, né? Que hoje o aprendizado musical deles sirva ali lá na frente para um desafio, para alguma outra coisa, e que isso possa ser lembrado da forma que eu lembro com muito carinho dos meus professores, né? E olhando para trás, qual fase da sua vida te preparou para liderar, fazer a gestão de tudo isso hoje? Eu acho que foi o momento de transição foi muito importante, assim, porque para mim foi o seguinte: da noite por dia eu tive um insight, assim, eu preciso mudar a rota da minha vida profissional, né? Eu preciso mudar a rota, né? Alguma coisa diferenciada eu preciso fazer, porque eu estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Então eu comecei a entrar mais na área artística, eu pude ter até experiências internacionais, conhecer guitarristas super renomados, conversar com eles, então entender como é que funciona a carreira do músico. Vamos citar um exemplo, uma banda como Skank. Por que os caras fazem tanto sucesso? Porque tem toda uma estrutura por trás. Entender esse backstage, literalmente falando, assim, né? Para aí eu ir me capacitando, né? Então, essa transição de uma carreira artística para uma carreira empresarial, o pré da Musicom,
para depois que a gente colocou ela no mercado e começou a funcionar, foi um período de muito aprendizado. Eu fiz muito curso, eu fiz muita mentoria, né? Eu olhei para um outro lado, eu deixei as escalas de lado para dar uma olhada para o marketing, finanças, fluxo de caixa, administração, gestão de equipe, estudei bastante essas partes também. A minha formação em publicidade e marketing me ajudou muito a ter essa visão que foi assim, cara, podemos juntar as duas coisas e fazer caminhar junto, né? Puxa, que legal. Ramon, então a gente está chegando agora no nosso finalzinho. Eu gostaria de te pedir para você deixar uma mensagem final olhando para aquela câmera ali, uma mensagem do seu coração, seja para um músico, seja para um empreendedor, aquilo que você quiser deixar. Ah, legal. Então vamos falar para quem quer começar a empreender, quer entrar nessa área, seja o segmento que for, né? Porque o empreendedor, o empresário, ele é muito sozinho, ele é muito solitário, porque ninguém ensina. Exatamente. Né? Você aprende a ser músico, você aprende a ser dentista, você aprende a ser engenheiro, médico, advogado, só que não tem uma faculdade de empresário e empreendedorismo, essas coisas, né? Então, assim, empreender é muito legal, é muito desafiador, mas a gente não pode se prender na visão romantizada, glamourosas que isso existe, né? Tanto é que o nome do programa, né, quando fala do sem gravata, assim, eu falo assim, pô, legal pra caramba, porque é mais ou menos isso, né? É difícil pra caramba. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, se for empreender, empreenda naquilo que você gosta e naquilo que você entende. Eu vejo muitas pessoas, assim, procurando aquilo que dá dinheiro, mas nada dá dinheiro, entendeu? Se você for ver, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Se você escolhe um segmento aleatório só porque tem uma promessa boa financeiramente falando, pode ser que não dê certo. Né? Pode ser que realmente não dê certo, porque no dia a dia ali você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar dificuldades que só o amor mesmo pelo que você tem que vai te mover a poder ter o êxito. Né? Então a mensagem, acredito, sem prolongar muito também, é aquilo que pode ser essa aí. Nossa, que legal. Pessoal, e vocês? Gostaram desse episódio até aqui? Eu quero agradecer você que ficou aí até o finalzinho. Quero agradecer o Ramon. Ramon, muito obrigado por aceitar o convite, por vir compartilhar com a gente. Eu que agradeço a honra de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Legal. Quero agradecer também o pessoal aqui que trabalha com a gente da produção. Agradecer a Juliana, o Vitor, o Alan e a Rebeca e o Bruno, que vai fazer a nossa edição. Se não fosse essa equipe aí, ó, nada disso era possível. Eu quero encerrar com a seguinte reflexão. A história de Ramon mostra que talento sozinho não sustenta uma jornada. O que sustenta é o compromisso. Vocês viram que ele foi bem compromissado aí desde o começo, né? A gente cresce ouvindo que viver de música é arriscado demais. Muita gente fala isso. Mas o maior risco, muitas vezes, é não levar a sério aquilo que você ama. O que ele acabou de falar na mensagem final. Faz o que você gosta. Nada aqui aconteceu por acaso. Teve estudo, teve escolha difícil, teve renúncia e teve coragem de trocar o palco pelo comando sem abandonar a essência. Empreender não é sobre ter todas as respostas, é sobre aprender a afinar o caminho enquanto ele acontece. Se esse episódio falou com você, guarda isso. O sonho pode até nascer na paixão, mas ele só vira legado quando ele encontra disciplina. E todo dia é uma nova chance de ajustar o tom, seguir em frente e construir algo que faça sentido para você e para quem caminha com você. E se essa conversa fez você pensar, se enxergar ou até questionar, então já valeu a pena. Agora, faz esse episódio ir mais longe. Deixa o like, compartilha, sabe? Compartilha com aquela pessoa que está começando, com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem, com algum músico que precisa dessas informações, porque hoje ele entregou muita coisa aqui. E toda quinta-feira, às 19 horas, a gente se encontra aqui para falar de negócio como ele é. Aqui a gente troca experiência, ri de perrengues, aprende junto e lembra que empreender
não é preciso ser pesado o tempo todo, né? Porque tem muita gente que acha que empreender é só sempre pesado. Não, tem que ser leve também. Porque no Gestão Sem Gravata, a conversa é real, o conteúdo é direto. E a gestão você já sabe, né? É sem gravata.